na nossa matéria. Aqui abriu o Visual Studio depois que a gente encerrou a semana passada para começar agora. E o Visual Studio vai abrir com essa telinha aqui para vocês, tá? Os projetos que vocês já abriram aqui do lado e as opções aqui de abrir um projeto ou solução, etc. Ou criar um novo projeto. A gente criou esse aqui, aula 1, meu primeiro programa, eu vou continuar a aula dele. Então eu vou abri-lo e ele vai carregar o Visual Studio com esse projeto aberto para a gente. Então todos os arquivos que estão naquela pasta que o próprio Visual Studio criou, ele vai gerenciar para a gente. Então ele abriu o nosso FRM aula 1, tá? Todos os objetos aqui do ladinho, Solution Explorer, Toolbox, etc. E a Property Windows aqui do lado, que a gente já falou na aula passada. E a gente tem o nosso formulário 1, que foi o primeiro formulário que abriu. Agora eu vou ampliar, vou mostrar como é que coloca mais de um formulário, como é que coloca um menuzinho. E a gente vai fazer um segundo formulário, beleza? Então a gente vai ou no menu Project, Add Windows Forms, ou o botãozinho direito, vai vir aqui no Add Form. Ele vai adicionar um formulário, vai abrir o template do form aqui pra gente, e a gente vai dar um nome para ele de FRM principal. Então ele vai adicionar um formulário aqui, ó, que vai ser o formulário principal do nosso programa. Só que aqui na Programa 1 está com o primeiro formulário que ele colocou. Então a gente vai alterar aqui para FRM principal, para ele abrir esse formulário que a gente acabou de adicionar. Esse formulário aqui, a gente vai alterar os atributos dele para ele ser o nosso formulário principal. O primeiro atributo que a gente vai alterar é o text, tá? Vamos colocar um texto para ele aparecer. E vamos fazer algumas alterações aqui. Primeiro eu quero que ele comece maximizado. Vai começar maximizado ele. Quando eu instanciar, ele já vai abrir maximizado. Depois eu quero que ele seja um container de outros forms. Para ele ser um container de outros forms, eu tenho que alterar esse parâmetro aqui, ó. IsMDI Container. Ele passa a ser um container de outros formulários. Ele até muda a carinha. Beleza? Mas é só para prestar atenção na aula. Depois você repete o vídeo, tá? Porque senão a gente vai ficar acompanhando. Isso aí. Tá gravando aqui, eu vou disponibilizar. Então eu transformei ele num containerzinho, é esse atributo. Vai ter múltiplos forms dentro dele. E agora a gente vai adicionar um menuzinho nele. Então ele tem aqui na Toolbox, a gente vai abrir aqui o Solution Explorer. Ele tem na Toolbox os containers, ó, menu e toolbar. Tá vendo? Eu vou adicionar um menuzinho aqui em cima. Tá? Quando você coloca o e-comercial, ele coloca já o sublinhadinho para você acessar com Alt e a letra. Beleza? Os menus também, todos eles vão ter nomes. A sigla que a gente vai usar para menu é MNU. Então aqui a gente vai ter acesso a aula 01. Tá? Vou mudar aqui, ao invés de colocar o e-comercial no A, eu vou colocar lá no 1. E vai ter aqui o menu aula 01. Quando você iniciar o seu programa, como a gente mudou na classe Program, o formulário que ele vai iniciar, ele já vai abrir nesse form. Beleza? Então ele vai abrir nesse form, a gente colocou para ele iniciar maximizado, ele vai começar maximizado. Ele está lá o menuzinho.
Alt A ele abriu, se você colocar Alt 1 ele vai entrar no 01. Só que a gente não programou nada nele ainda, então ele não vai fazer nada. Show? Outra coisa que a gente pode colocar são teclas de atalho. Ele aceita teclas de atalho. Só não lembro aonde de cabeça a gente coloca essas teclas de atalho. Shortcut. Não estou nem no menu, né? Como é que ele vai entrar aqui? Aqui, ó, Shortcut Keys, ó. Você pode colocar teclas de atalho para ele acessar o item do menu. Vou colocar aqui, por exemplo, Ctrl 1. Então, quando você apertar Ctrl 1, ele vai executar esse menuzinho aqui. Agora, quando você der 2 cliques no menu, ele vai abrir o menu clique, ó. Mesmo código. Menu clique. Então é nesse cara que a gente vai abrir o outro formulário, o primeiro formulário 1 aqui, ó. Beleza? O formulário 1, se você observar, ele é um class, ó. Tá vendo? Então, como é que funciona? A gente tem que instanciar a classe dentro de uma variável para a gente poder usar ela. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Como é que você instancia a classe? Você dá o nome da classe, dá o nome que você quer para ela e dá um new. A partir de agora ela está instanciada aqui dentro. Beleza? Tem um objeto carregado nessa variável. E aí você vai dar aqui o show. Eu vou mostrar para vocês a diferença quando ele vai ser o MDI Child ou não. Filho do MDI ou não. Que é esse formulário principal que a gente transformou ele em MDI Container. Tá? A diferença do objeto para a classe é que o objeto existe uma vez só. A classe, cada um que você instancia, ele ganha vida própria. Tá vendo? Cada objetinho desse aqui é um objetinho separado. Você instanciou 3 vezes o mesmo formulário. Tá vendo? Ó? Ele está separado na toolbox e ele não está contido dentro do formulário. Então ele não é um MDI filho. Tá? Para que ele seja MDI desse formulário aqui que a gente criou, filho dele, você vai ter que colocar esse parâmetrozinho aqui, ó. Dentro da variável que você instanciou, o próprio formulário que instanciou. Aí quando você instanciar ele, ele está contido, ó. Tá vendo? Ele não apareceu aqui embaixo. Quando você minimiza a principal, ele minimiza. Então, quando você vai fazer um projeto de múltiplos forms, principalmente para acesso a banco de dados, etc., sempre vai ser MDI filhos as telas de cadastro. Vão estar contidas na principal. Que é a forma como você faz. Mesmo as múltiplas instâncias, ó, todas elas ficam contidas aqui dentro, porque todas elas são filhas do MDI. Ó. Quando você maximiza aqui, ela maximiza em relação ao total. Beleza? Então, o que a gente aprendeu aqui até agora? A transformar esse formulário num formulário MDI Py, um MDI Container, né? Vamos chamar de MDI Container. De vez em quando o Visual Studio ele buga a parte do design, você tem que fechar e abrir. O MDI Container, a criar o menu, a nomear o menu, colocar a tecla de atalho, colocar o e-comercial para teclinha com Alt, né? E a instanciar outro formulário. Essa é a sintaxe. É o nome do form, da classe do form, nome da variável que você quer colocar e dar um new nela para instanciar. Esse this aqui é o próprio FRM principal. É o this. Por que você não pode usar o nome do FRM principal? Porque o nome do FRM principal é a classe. E dentro da própria instância da classe, você não sabe qual é o nome que ela está. Né? Então é this para se você referenciar ela própria. É como se você dissesse, é a própria classe que instanciou que vai estar aqui nesse this. Né? E o show é o método do form para ele aparecer na tela. É o show. O form tem o show
tem o show e o show dialog. Você pode usar o show dialog, só que o show dialog não é para MDI container. O show dialog ele vai ficar pop-up. Quando você instanciar, você só vai ter acesso ao formulário de baixo quando ele fechar. Que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? Tá pop-up, ó. Não consigo acessar mais o de baixo até fechar. Então essa é a diferença do método show para o método show dialog. O método show você instancia, ele fica ali, você pode acessar as outras coisas. Ele fica bastante em questão de segurança. Assim, quando você precisa de um formulário de senha, né, quando você precisa de uma ação que precisa ser executada para você ir para a próxima, ok. Mas não é um recurso que você deve usar sempre, porque você perde a principal característica do seu sistema operacional, que é o quê? Ser multitarefa. Você transformou o seu sistema em quê? Em monotarefa, quando você dá o show dado. Você tem que encerrar aquela para fazer outra. Então sim, é útil, mas não deve ser usado em todos os seus formulários. Tá? E a mesma coisa, ó, vou adicionar aqui o FRM aula 2. Ó. Vou adicionar um outro form para a gente criar um projeto de múltiplos forms. Tá? O FRM aula 2. Tá? O aula 2 aqui, a gente vai criar uma calculadora básica. Tá? Vamos criar aqui uma calculadorinha básica. Beleza? Então aqui nesse formulário 2, você vai ter aqui o menu. Posso colocar uma divisão, a divisão é só o traço, o sinal de menos, ele cria uma divisão no menu. Ou você clica com o botão direito e manda ele inserir a divisão, separador. Tá? E aqui eu vou colocar aula 0 e comercial 2. Esse aqui vai ser o meu menu aula 2. Tá? E ele vai ter aqui a shortcut, a tecla de atalho, que eu vou colocar aqui o Ctrl 2. Beleza? E na aula 2, a mesma coisa. Qual forma que eu quero instanciar? Eu quero instanciar o aula 2. Essa variável aqui, ela só é acessível dentro desse contexto, porque ela foi instanciada dentro daquele contexto, dentro daquele método. Então, a aula 2 pode ter o mesmo nome da de cima, não tem problema. Tá? Se ele tivesse dentro desse contexto aqui, não poderia ter o mesmo nome. Como está num contexto diferente, ele pode ter o mesmo nome. Então aqui é a mesma coisa. Então agora você tem aqui um projetinho de múltiplos forms. Onde você acessa o formulário 1 e onde você acessa o formulário 2. Tá? Ah, professor, eu não queria que tivesse esse menu habilitado aqui para instanciar várias vezes. Bom, a única forma de você fazer isso é você desabilitar o menu. Então, quando você instanciar ele, você vai pegar esse cara aqui, ó, e vai dar um enable igual a false. Beleza? Então, olha lá, ó. Você acessou, enable false, não clica de novo, está desabilitado. Mas aí quando você fechar o form, você tem que ativar de novo, senão você matou o seu menu. Então como é que você ativa de novo o menu quando você fechar o form? Você vai transformar o menu em público para ele ser acessível de outro objeto. Então você tem que clicar nele, ir lá no atributo Modify e transformar ele em Public, para ele virar público, para ele ser acessível de outro lugar, senão ele só é acessível dentro do próprio form. Aí você quer que outro formulário acesse ele. Como Private, ele não consegue. Como Public, ele consegue. Beleza? Então isso é para você dar visibilidade para o objeto, para outros objetos, para outros containers. E aí dentro do formulário que você usou para abrir, você vai ter que usar um método dele de quando ele é fechado. Ele tem um evento aqui, ó, chamado Form Closed. Tá vendo? Form Closed, ó. Ele vai ocorrer quando o formulário for fechado. Então você vai usar esse evento aqui, Form Closed. E aqui você vai ter que fazer um parse. Você tem no MDI Parent dele o FRM principal, ok? Só que se você olhar aqui, ó,
O MDI Parent ele é um object, ó. Ele é um tipo form, ele não está typado. O que é isso? Ele só tem os atributos do form, aqui, ele não tem o atributo do FRM principal. Como você sabe que aqui é o FRM principal, você vai fazer um cast forçado aqui. Como é que você faz o cast forçado? Você vai colocar FRM principal e vai fechar aqui, ó. Você forçou o typecast, você forçou a conversão de tipo do MDI Parent para FRM principal, porque você sabe que é o FRM principal. Se fosse um outro tipo diferente, ia dar um erro, porque não corresponde ao tipo. Aí aquele menu lá está acessível, porque você transformou ele em público, lá dentro dele. Então a gente fez o cast numa variável do tipo form para transformar na FRM principal e acessou o menu, e aí você pode dar um enable igual a true. Então agora, olha só a quantidade de conceito que a gente está passando em 5 minutos de aula. Você desabilitou o menu, não consegue abrir de novo, e quando você fechar ele vai executar o form close e vai habilitar. Isso é legal pra caramba. Tem outra forma de fazer isso também, que é o que? Você mudar o construtor do form, passar o objeto para dentro do form e usar ele. Você poderia fazer dessa forma também. Como é que seria essa forma? Essa forma aqui eu considero mais bonita. Como é que seria essa segunda forma? Você vai pegar lá o FRM aula 2, ó, e ele tem o construtor do form. E aqui no construtor do form, você vai colocar aqui que ele vai receber um objeto do tipo que? Do tipo menu strip, ó. Qual que é o tipo desse objeto? Olha lá o tipo dele, ó. System Windows Form to strip menu item. Tá vendo? System Windows Form to strip menu item. Esse é o nome desse objetozinho aqui, ó, que tá aqui. Então você vai colocar lá no seu form aula 2 que você recebe um System Windows Forms to strip menu item. Ó, vamos colocar aqui pmenu, beleza? Você vai receber esse cara obrigatoriamente no construtor. Resolve. Na verdade você já está com o use aqui, System Windows Forms. Eu posso usar só o toStrip, ó. Entendeu? Porque já está com o use aqui, ó. Então aqui eu botei aqui vou chamar aqui de My Menu, tá? Vou dar um nomezinho, meu menu, tá? E aí quando eu receber aqui, eu vou dizer que o meu menu é igual ao pmenu que eu receber, beleza? E aí no form closed, mesmo esquema. No form closed, ao invés de eu fazer aquele cache, eu vou usar esse meu menu e vou dar um ponto enable igual a true. Que aí ele vai habilitar o menu que ele vai receber no construtor que ele guardou nessa variável aqui, ó. Meu menu. Show? E aí como é que funciona aqui, ó? Como você mudou o construtor, começou a dar erro aqui, ó, dizendo que não tem o construtor, ó. Tá vendo? Porque você mudou o construtor. Então você tem que passar o menu no construtor agora. Você tem que passar o menu no construtor. Agora ele vai. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, o menu tem que estar como público. No segundo não precisa. Porque você passou o menu para uma variável e lá dentro ele está guardado naquela variávelzinha referência. Beleza? Então vamos lá para a gente entender o funcionamento. Vou colocar 2 pontos de parada aqui, ó, para a gente ver as diferenças de funcionamento. Eles vão fazer a mesma coisa, mas são 2 formas diferentes de fazer essa coisa. Esse primeiro aqui, ele instancia o formulário com o construtor padrão. Ó, com F11 você faz o passo a passo. Ó, tá vendo? Ele vai fazer o passo a passo com F11 do for. Vai construir tudo e tal. Só que eu não quero fazer o passo a passo aqui. Eu coloquei o ponto de parada muito cedo. Pô, eu tirei o brilho para facilitar a nossa vida, né? Deixa eu pegar aqui o ponto de parada aqui, ó. Vou colocar o ponto de parada embaixo e vou apertar o F5, que aí ele vai direto pro ponto de parada.
de baixo. Eu não quero pegar a instância. Nesse aqui eu quero pegar a instância. Ele desabilitou o menu, disse que a MDI Parent deu o show. Aí abriu o outro form, deu o load do outro form. Quando você abre o outro form, ele executa o método load. Beleza? Deu o load do outro form e abriu o formulário. Tá lá. Show? Aí quando você fecha, olha lá o FRM aula 1. Vamos colocar o ponto de parada aqui, ó. FRM aula 1, form closed. Quando você fecha, ele vai executar o form closed. Começou a execução do form closed. Com F11 eu vou passo a passo. Ele foi lá, ó. Olha o dis.mdi parent, ó. Tá vendo? O que está guardado no dis.mdi parent? Está guardado o FRM principal. Tá vendo? Então você precisa fazer esse typecast para acessar as variáveis dele. E como o menu está como public, ele está acessível, deu enable true. Aqui ele executa o dispose do form, que é padrão. Beleza. Esse é o nosso primeiro procedimento. O segundo procedimento, vou colocar o ponto de parada aqui, ó. Tá o ponto de parada no construtor e depois aqui embaixo. Vamos executar o segundo. Ele vai construir o form, ó. Iniciou a construção. Beleza? Primeiro que ele executa é o initialize componente. O initialize componente ele cria automático pra gente na classe design. Então vou pular o initialize componente. Vou apertar o F5 para ele ir até o próximo ponto de parada. Ele foi, olha o que ele recebeu no menu, ó. Ele recebeu no menu aquele menuzinho do form. Tá vendo? Recebeu um objeto aqui de qual tipo? Ó. Se você colocar no watch aqui, ó, você pode colocar aqui o nome do objeto, ó, P menu. Ele traz pra gente aqui, ó. Ele traz o objeto pra gente no watch, ó. Tá vendo? Deixa eu excluir esse de baixo. E você pode olhar ele aqui nessa janelinha também. A variável está carregada, ele mostra aqui para ele. Isso é o que? Ferramenta de debug. A gente vai ter que aprender a usar essas ferramentas de debug com o tempo. Para quê? Quando seu programa der um pau, você vai usar as ferramentas de debug para descobrir onde está esse problema. Tá? Então esse aqui é o menuzinho. Ele vai guardar esse menu aonde? Ele vai guardar esse menu na variável que está lá naquele form FRM aula 2. Ele guardou nessa variável aqui, ó, meu menu. Essa variável está carregada agora. Beleza? Vamos continuar a execução. Diz show. Exibiu o form. Tá? E no aula 2, o closed dele, ele vai acessar direto o menu que está guardado naquela variável. Essa variável é uma variável privada do form. Ela está nesse escopo aqui, ó, no escopo do formulário. O formulário inteiro consegue enxergar ela. Ela só vai sair da memória quando o formulário fechar. Enquanto ela estiver aqui, o formulário aberto, ela está na memória do formulário. Ela é acessível a todos os métodos que estão no form. Diferente de uma variável que é declarada dentro daqui, ó. Se eu declarar uma variável aqui, ela vai ser acessível só nesse escopo. Ela é como se fosse uma variável do container, ao invés de ser uma variável do método. Beleza? Então a gente entrou nos conceitinhos mais avançados aqui, que a gente vai ter que praticar para entender. Tá? Não tem jeito. Bem, vamos criar alguns outros recursos aqui. O meu FRM aula 1... Pessoal, vocês vão acumular aulas se vocês não repetirem a aula desde o começo. Nessa segunda aula eu já estou mostrando muito mais coisas que na primeira. Né? Vou colocar um botãozinho fechar aqui. Lembrando que o botão é BTN. Aí vou colocar aqui
Botão também aceita o e-comercial para colocar o sublinhado. Né? E para fechar um formulário é fácil, é this.close. Beleza? A mesma coisa com o principal, ó. Quando você fecha o MDI Container, todos os formulários que são MDI filho, eles fecham também. Então, se você der um this.close no container, se só tiver filho dele aberto, ele vai encerrar o projeto. Então tá lá, ó, abriu o primeiro. Deixa eu tirar os pontos parados agora que eu não precisa mais. Tá? Abriu o segundo. Quando você clicar no sair daqui, ele fechou tudo. Tá? Se você clicar no sair só do form, ele vai fechar só o form, que é o this.close do form. Fechou só o form. E o form closed, ele executa independente de você fechar na janelinha ou no this.close. Por isso que você não pode colocar aquele evento no botão. Ah, que coloquei o botão fechar, vou colocar para habilitar o menu no botão fechar. Mas aí se o cara clicar no botãozinho fechar do form, não habilita, porque ele não clicou no botão. Então por isso que você tem que colocar os códigos no lugar certinho, para ele ser executado no lugar certo. O form closed ele executa quando o form fecha. O form load quando ele carrega na memória. O form activate quando ele ativa o formulário. Ou seja, se você tem duas janelas, tá, e você quer executar alguma coisa, toda vez que ele para o foco na janela, é o form activate, não é o form load. O form load ele só executa quando carrega na memória, tá, só na primeira vez. Então você vai ter que ter esse conhecimento que você só pega na prática. Você não pega numa aula com um professor chato falando. Não é assim que você vai aprender. Por isso que você precisa fazer os exercícios. Não tem jeito. Beleza? Então, essa calculadora básica que a gente vai fazer é só para a gente ver como é que funciona a conversão de tipo, praticar um pouquinho mais de evento, que a gente precisa entender como é que é essa conversão de tipo. Ó, já tem um monte de janelinha aberta aqui em cima. É? Num projeto real você vai ficar com várias aqui. Não precisa se preocupar. Você vai navegar, por isso que é importante a gente dar nomes que a gente entenda depois que a gente está fazendo. É? Imagina se fosse Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 50. É? Aí você tem que ter um papel igual Batalha Naval para saber o que é cada form. Não é isso que a gente quer organização. Então vamos lá para o Form 2. Form 2. Vamos fazer uma calculadorinha básica. Como é que vai ser a calculadorinha básica? Valor 1, valor 2, display de resultado e as 4 operações. Dessa forma. Depois a gente vai fazer isso aqui usando uma classe, uma próxima aula, para entender como é que funciona o conceito de classe e objeto. Vamos lá. Toolbox. Vou colocar os labels aqui. Vou colocar o label do resultado. Esse aqui é o LBL valor 1. LBL valor 2. LBL resultado. E o nosso display. LBL display. Opa. O display não vai ter auto size. O display vai ter borda. O display, a cor de fundo vai ser branca. E o display vai ter a fonte 12 negrito. E o display vai ter o alinhamento center left sem label. Então estou aqui com o resultado, tá? Valor 1, valor 2, o resultado aqui, e a gente vai colocar as 4 operações aqui.
Para imputar valor, a gente vai usar text box. Valor 1, valor 2. Aqui, gente, é o seguinte, a variável que eu for usar para fazer conta, ela vai determinar o número máximo de caracteres que ele aceita. Então, e se aceita vírgula ou não. Por exemplo, variável do tipo byte, small int, big int, não aceita ponto flutuante, não aceita vírgula. Então a gente não vai poder usar essas variáveis para fazer a conta. E a quantidade de caracteres que aceita de número, ela varia de acordo com a quantidade de bytes que essa variável tem. Uma variável de 1 byte, ela aceita de 0 a 255. De 2 bytes, ela aceita até 65 mil. De menos 65 mil a mais 65 mil. E isso vai exponencialmente subindo de acordo com a quantidade de bytes. Depois vocês podem olhar aí a capacidade da variável, uma pesquisinha rápida vocês sabem. Não precisa saber isso de cabeça. Isso não vai ser cobrado em prova também. Então aqui eu vou colocar só 10 caracteres. Vamos colocar aqui 10 caracteres. O nome é calculadora simples, não é à toa. 10, 10, resultado. E a gente vai colocar aqui as nossas operações. Ah, não consegui alinhar. Pô, marco aqui, ó, ali embaixo. Mas eu marquei os 4, né? Eu quero marcar só esses 2 aqui. Ali embaixo. Beleza. Quais são as 4 operações aqui? Vou colocar aqui soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vai ser aqui o BTN soma, BTN subtração, apesar de aceitar caractere como cedilha e tio, eu por prática não coloco cedilha e tio, tá? Tem muita linguagem que não aceita, então já é bom a gente ter essa boa prática. BTN, multiplicação. E o nosso BTN, divisão. Beleza? Ah, professor, a fonte ficou muito pequena dos botões. Pô, marca os botões, vai lá em fonte, aumenta elas, coloca um negritinho bonitinho, melhorou. Tá? Textalign aqui não ficou legal, show. Beleza? Tá lá o nosso projeto. Se você observar aqui, ó, eu não quero que a minha calculadora seja redimensionável a borda e nem que o cara consiga maximizar. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Form Border Style e você vai tirar esse redimensionável. Pode colocar como Fixed Single, Fixed Dialog. Então, vamos usar o Fixed Single e vamos desabilitar o botão de minimizar e maximizar. Ó. False. E o de maximizar também vamos desabilitar. Beleza? Ela só abre e fecha e não redimensiona. Bem, primeira coisa, como é que você soma? Você vai pegar um valor e somar com o outro. Só que se você fizer isso aqui, ó, não renomeamos as caixas de texto. Vamos nomear elas primeiro. TXT valor 1. TXT valor 2. Se você mandar somar, você vai guardar lá no ll-display.txt o resultado, beleza? Se você mandar somar direto,
ele vai fazer aqui, na verdade, concatenação de string. São duas strings, ele vai juntar uma string com a outra. O que significa? Você usou o sinal de mais certinho e mandou concatenar duas strings. Se você pegar a calculadora aqui e colocar 1, 2, 3 e 1, 2, 3, ele vai juntar 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Vai virar 1, 2, 3, 1, 2, 3 no número. Ele concatenou string. Não é isso que você quer. Você quer fazer uma operação matemática com os números. Então o que você precisa fazer? Você precisa converter eles em algum valor numérico. Você tem duas formas de fazer isso. Ou você guarda isso em variáveis que você quer usar. Por exemplo, vou usar decimal. Tá? Vou usar decimal. Aí eu vou fazer dessa forma. Eu tenho que dar um parse no valor. E aí, também não vai funcionar se você fizer isso aqui, ó. Por que não vai funcionar? Porque isso aqui é decimal. Ele está dando erro de conversão de tipo, ó. Ele não pode converter implicitamente decimal para string. Esse atributo aqui é do tipo texto. Então você tem dois atributos numéricos para guardar um tipo texto. Ele não vai funcionar. Beleza? Então o que você tem que fazer? Ou você vai ter um string resultado, tá? É igual ao valor 1 mais valor 2. E aí vai guardar aqui com toString, você converte para string. E aqui coloca o resultado. Beleza? Essa é a forma mais longa de fazer isso. Tá? Por quê? Porque você criou as variáveis, criou a variável do resultado, depois colocou o resultado no text. Então o que ele vai fazer? Vamos colocar aqui os pontos de parada, para a gente entender. Tá? Vou colocar aqui 120,5 e 110,3 mais. Tá? Olha lá, ó. Tem o texto lá 120,5, ele vai dar o parse para numérico. Aí virou um numérico, ó, 120,5. Aqui tem 110,3, ele vai dar o parse. Deu o parse, ó, 110,3, virou um decimal. Tá? Aqui ele vai somar 1 e 2 e transformar em string, ó. Somou 1 e 2 e transformou em string, ó, 230,8. E aqui ele colocou a string no text. Ok. 203,8. Beleza? Funcionou. Tudo isso aqui você poderia ter feito direto. Como é que você faria direto? Por exemplo, vou pegar o subtração. Né? Como é que você faria isso direto? Você pegaria lbl_display.text é igual decimal.parse txt valor 1.text mais decimal.parse menos, né? Decimal.parse txt valor 2.text e depois você converte esse resultado em quê? Em string. Todas essas 4 linhas aqui, você fez aqui, ó. Já deu o passe direto, somou, deu o string no resultado e vai funcionar. Só que aqui a gente colocou o menos. Se eu colocar aqui 150 menos 120, menos 380.
mais 620. Show? Então está funcionando aqui a sua operação. Tem uma outra coisa que é interessante, que vocês viram que a ordem de tabulação está cagada. Tá? O que é isso? Ele está abrindo já com o cursor lá no segundo, ó, e quando eu aperto o Tab, ele vai numa ordem nada a ver. Ó. Tá vendo? Eu quero que ele vá na ordem certinha. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no tempo de desenvolvimento o designer do form. FRM aula 2, cadê? E vou vir aqui, menu View, Tab Order. Ele vai abrir as numerações. E a gente vai clicando. Ó. Eu quero esse campo primeiro, esse. Ok. Do ESC. Agora está na ordem certinha. Agora está na ordem certinha. Abriu na primeira, na segunda e na ordem que eu coloquei. Show? Bem, o nosso programa ainda tem um problema. Porque se o cara não preencher o valor e não preencher o valor de baixo, ele vai dar erro. Porque você está fazendo o cache no vazio para um tipo numérico e ele não vai permitir. Toda vez que seu programa der erro, ele vai dar um runtime error e vai fechar. Ó. Tá vendo? Ó? Ele deu um format exception, né, dizendo que a string não está no formato correto para ser convertido. Né? Então você tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então toda vez que você fala em condição, ou seja, o campo tem que estar preenchido, tem que estar com uma coisa válida, você está falando em qual estrutura? Uma estrutura C, não é isso? Então, você tem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar da forma mais rudimentar e depois a gente vai fazer uma função. A forma mais rudimentar é você escrever todos os critérios aqui, ó. If txt valor 1, ponto text, ponto trim, diferente, igual a vazio. Você vai colocar lá, ó, messagebox.show. Informe um valor numérico para o campo valor 1. Aqui é o título da caixa. Você pode usar o product name. Product name é uma constante do sistema que ela é preenchida aqui nas properties. Nas properties você tem o nome do produto. A gente só tem que achar aqui, ó, o build product name, ó. Tá vendo? Tá com esse nome aqui, meu primeiro programa. E esse cara aqui fica dentro do assembly. Aí eu não me lembro onde fica. Mas você consegue alterar também. Para que ele vá com o nome que você quer. Aqui, ó. Ele tá usando o nome de build dele, mas você pode colocar o seu nome, ó. Ele vai usar esse nome agora na caixa de texto, se você usar aquela constante product name. Significa o quê? Que você não precisa ficar escrevendo o título da janela toda hora. Você pode simplesmente usar product name aqui. Se você mudar o nome do produto, ele vai mudar. E aqui é o botão que você quer. Eu quero o botão só OK. Vou parar o foco lá. E eu posso dar um return aqui se eu quiser fazer ifs independentes. Ele entrou aqui, dá o return, ele encerra o rotina. Beleza? E aí você vai ter aqui o txt valor 2. Então você vai ter lá no aula 1, ó, informa o campo, ok, informei, ok, informei, ele fez. Beleza? Qual que é o outro problema que ainda tem? Ele demorou, né?
Se fosse um vírus, já tinha feito a festa aqui no meu computador, até ele identificar a primeira vez, né? Tinha feito uma farra danada aqui. Qual que é outro problema que você tem que tratar? Você tem que tratar o problema do cara digitar um texto, porque ele não vai cair no vazio, mas ele não consegue fazer passe de texto para número. Para você verificar isso, você não vai fazer dessa forma. Você vai colocar as variáveis lá em cima. Você vai colocar as variáveis lá em cima e você vai usar esse cara aqui para capturar o valor. Ó. A gente está capturando dessa forma aqui. A gente não vai capturar dessa forma. A gente vai capturar dessa forma aqui, ó. If decimal.tryPass. Você vai usar o tryPass. O tryPass é o que? txt valor 1.text e você vai pegar o resultado e colocar na valor 1. Ó. Se ele conseguir fazer o passe, ok, te interessa. Então eu quero quando ele não consegue fazer o passe. Esse ponto de exclamação antes significa assim, quando você não conseguir fazer o try pass. É isso que significa. Poderia ser também, ao invés da exclamação, o igual a false. É a mesma coisa. O exclamação só inverte o resultado. É? E aí a gente vai dar a mesma mensagem. Beleza? E o segundo é a mesma coisa. Esse out valor 1, ele vai pegar o valor convertido do tryparse e jogar nessa variável valor 1. Você pode ter parâmetros que retornam valor, não só o resultado da função. Então aqui é txt valor 2, o out é do valor 2 e valor numérico para 2 e o txt focus 2. Quando você executar, acesso à aula 2, não preenchi, informe o valor numérico, o primeiro if. Preenchi, vai para o segundo. Não coloquei o valor numérico. O primeiro está ok, no segundo ele vai cair, informe o valor numérico. Que não está. Ele caiu aonde? Ele caiu aqui, ó. Ó. Txt valor 2, ó. Ele não vai conseguir fazer o parse, ó. Não fez o parse. Beleza? E aí não vai dar mais erro a sua continha. Agora, em todas as operações, se você fizer dessa forma, você vai ter que colocar esses ifs todos. Então, quando você tem uma operação repetida, que ela acontece em vários locais diferentes, né? O que você está dizendo que você tem que ter aqui? Uma function. Para você só usar essa function. Beleza? Então como é que você faria isso aqui em forma de função, para você não ter que copiar esse código aqui, ó, e jogar na subtração? Né? Porque você vai ter que jogar na subtração. Todo esse código aqui, ó. Você não quer fazer isso em todos. É? Aqui é valor 1 e valor 2. Você não quer fazer isso em todas, não é? Então você vai isolar isso aqui numa function. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse código todo aqui e vai criar aqui uma private, que vai ser privada ao nosso formulário. Só o nosso formulário vai poder usar. Ela vai ser do tipo decimal. E vai ser o que? Valida valores. Beleza? A valida valores, ela vai receber o que? Ela vai receber o valor 1.
Desculpa. Ela vai retornar. E ela não vai ser decimal, ela vai ser boolean, que ela vai retornar true ou false. Ela vai ser ball. Então, o final dela é o return true. Show? O final dela é o return true. Né? Que é o nosso aqui, ó. Só que a gente tem que fazer algumas coisas com esse valor 1 e valor 2. Então a gente vai pegar aqui o... Vamos lá. Mesma coisa, vamos pegar esse código todo aqui, ó. Vamos adequar ele. Olha lá, ó. Aqui é return false. Por que return false? A minha função vai retornar falso. Show? Return false. Aqui, ó, já está guardando o valor 1, o out convertido. Já está guardando o valor 2, o out convertido. Desse valor 1 e valor 2 você está recebendo. Então, quando você chamar valida valores, ao invés de fazer todo esse código dentro do método, você vai no multiplicar aqui, ó, você vai ter que ter a declaração das variáveis que você vai usar, valor 1, valor 2, e você vai chamar a função que você criou. Qual função que você criou? A valida valores. Então, if valida, o que ela recebe? Valor 1 e valor 2. Com out, que a gente criou como out. Igual a true, significa que os valores são válidos, correto? Vamos ver aqui, ó. Não está com esse nome. Está com menorzinho aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui como V. Out valor 1, out valor 2, igual a true. Aí aqui, lbl display.text é igual a valor 1 vezes valor 2.toString. Então você criou uma função para fazer tudo isso aqui, ó, que você estava fazendo em cada um. Como é que isso vai funcionar? Para encerrar a aula, uma aula simples hoje. Uma aula simples e... Você vai colocar o valor 1, você vai colocar o valor 2 e vai clicar no multiplicar. Tá vendo? Ó? O valor 1 e o valor 2 estão vazios. Ó. Ele só vai passar se for true. Ele entrou na função. Valor 1 igual a 0, valor 2 igual a 0. TXT está igual a vazio? Não. Está igual a vazio? Não. Ele fez o passe? Fez. O que ele guardou no valor 1? 123. Ele fez o passe? Fez. O que ele guardou no valor 2? 321. Retornou true? Retornou true. Ele entrou e fez a multiplicação. Beleza? Se eu coloquei um valor inválido, ele vai entrar na função. Entrou na função. Tá preenchido? Tá. Tá preenchido a 2? Tá. Ele fez o passe da primeira? Fez. Valor 1. Ele fez o passe da segunda? Não. Deu a mensagem. Parou o foco, retornou falso. Retornou falso, ele não vai lá no display. Beleza? Foi fácil a aula.
Vou dar o parar.